Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. O programa de hoje tem um assunto importante, a gente vai falar de cuidados necessários com a nossa memória. Ginástica para o cérebro, vitamina para o cérebro, como fazer, onde encontrar, como procurar, como cuidar da atividade cerebral, principalmente da nossa memória. E também vamos falar sobre um assunto que envolve a área da endocrinologia. Vamos falar sobre crescimento, vamos falar sobre a falta do crescimento, vamos falar de nanismo e vamos falar dos distúrbios metabólicos e hormonais que acabam atrapalhando o crescimento. Mas o fato é que o programa está muito bom e está começando agora. Muito bem, vamos falar sobre cérebro, vamos falar sobre memória. A gente vai viver mais, isso a gente fala sempre aqui, né? A longevidade é algo que a gente tem muito mais acesso agora do que tinha antes, mas a gente precisa viver bem, com memória, com atividade cerebral em dia, e para isso a gente vai entender melhor quais vitaminas são necessárias para o cérebro funcionar melhor também. Quais são os sinais de atenção. A gente conversa aqui com o farmacêutico Dr. João Rodrigo Campos, que é do Laboratório Lustosa, que trabalha também com assuntos relacionados à suplementação, vitaminas. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado, doutor Fernando. Como é que a gente cuida do cérebro? Então, igual você falou sobre a questão dos idosos, né, a longevidade ela chegou, né, então a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior das pessoas e a gente tem uma vitamina que é muito importante para a gente cuidar do cérebro, que chama vitamina B12. Vitamina né? B12. Vitamina B12. A vitamina B12, ela é encontrada nos peixes, nas carnes, né, nos ovos, né, nos alimentos de origem animal, né? E ela tem uma função importante no cérebro porque ela faz parte de uma estrutura do neurônio, né, do axônio do neurônio, que chama bainha de mielina, né? Essa estrutura é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos no cérebro. E a falta dessa vitamina pode ocasionar, né, o que a gente falou, falta de memória, falta de atenção. Então, vitamina B12, a gente está vendo aqui, ela é importante para a construção da memória, ativação da memória, né? Ela está nas carnes, está nos peixes, mas ela também está nas cápsulas, né? Está nas cápsulas. Então, nós temos suplementações, né? Então, temos suplementações nas farmácias, nas drogarias, temos alimentos suplementados, aqueles cereais suplementados, então, os achocolatados também têm vitamina B12, então a gente consegue encontrar em outras fontes também. Agora, como é que a gente percebe que está na hora de suplementar a vitamina B12? Porque existe uma ansiedade, fala, não, então se é bom, vamos logo comprar uma caixinha de vitamina B12, mas a gente acaba comprando sem saber se está precisando mesmo ou não. Claro. Então, os principais sintomas que a gente vai ter do déficit, da falta de vitamina B12, relacionados a essa questão neuronal, né, vai ser na transmissão dos impulsos nervosos e a gente vai começar a ficar uma fraqueza muscular, né, uma fraqueza para andar mesmo, né, vamos ter dormência, aquela famosa dormência na ponta dos dedos, né, justamente porque a transmissão dos impulsos nervosos não estão funcionando adequadamente. Vamos ter esquecimento, né? A gente está buscando um assunto, né, na memória e não consegue achar, então o esquecimento, a memória, um déficit cognitivo também, a gente tende a ter um déficit cognitivo e tem casos mais graves, né? Uma deficiência mais grave, ela pode levar a depressão e pode levar também a demência, né? Então é muito comum hoje uma pessoa começa a tratar a depressão com medicamentos, né, adequados para a depressão e a pessoa não melhora. Então, o médico tem que pensar, nesse caso, numa deficiência de vitamina B12, que também é uma causa de depressão, nesses casos que você trata a depressão e não tem uma melhora do quadro. Né? E aí, na verdade, está faltando a vitamina B12. Está faltando a vitamina B12. Né? O excesso da vitamina B12, ele causa problemas também? Então, esses micronutrientes que a gente chama, né, vitamina B12, que é uma vitamina do complexo B, ela pode causar danos também para o organismo. Então, a vitamina B12, ela é absorvida, né, no trato gastrointestinal e o local de estoque dela no organismo
organismo é o fígado. Então, ela é armazenada no fígado. Então, um excesso de vitamina, ele pode causar uma hepatite, né? Pode causar danos ao fígado e relacionados a essa questão. Tá? Então, é muito importante a gente fazer um alerta aqui para nossa telespectadora que está acompanhando aqui, nosso telespectador também. Olha os sintomas que a gente falou. Formigamento na ponta dos dedos. Fraqueza muscular. Fraqueza muscular, desânimo, cansaço, né, como a gente está dizendo aqui. Questão, que mais? Um déficit cognitivo, né? Déficit cognitivo, ou seja, esquecimento. Esquecimento. Puxa vida, esqueci o nome daquela menina que está ali. Como é que chama? Do Papa? Lídia Bento. Se esqueceu o nome da Lídia Bento, eu estou com... Né? Aí depois, quem mais? E depois a gente, em casos mais graves, né, a gente pode ter casos de demência mesmo, né? Mas sabe o que eu queria só chamar o alerta? Que são sinais que podem ser também identificados com outros problemas. Talvez não é só por isso que eu preciso ir lá correndo na farmácia e comprar vitamina B12, né? Sim, nesses casos a gente, né, tem que seguir a orientação de um especialista, né? Porque, como foi observado, a gente as causas são multivariadas. A vitamina B12 é uma das causas de demência ou de uma depressão, por exemplo. Né? É preciso investigar, então, porque a gente está vendo aqui, o excesso da vitamina B12 também vai sobrecarregar o velho amigo nosso, aquele que trabalha caladinho lá, o fígado, Sim. o velho Figueiredo. Sim. Bom, como é que eu vou ver então, de fato, se eu estou com a deficiência da vitamina B12? Então, aí a gente tem exames, né, exames laboratoriais. O exame mais comum é a dosagem da própria vitamina B12. Né? Então a gente faz a coleta do sangue. Não é necessário jejum para essa dosagem, né, no laboratório. A gente aconselha que seja com acompanhamento médico, né, a prescrição do exame, né? Mas caso o paciente, né, queira fazer por conta própria, ele assina um termo no laboratório e a gente realiza a dosagem. Mas o aconselhamento médico é essencial para o acompanhamento. Então, a dosagem da vitamina B12 é o primeiro. E eu quero ressaltar para vocês que os sintomas da deficiência de vitamina B12, eles surgem a longo prazo. Né? Então, o que pode acontecer? A gente está com uma vitamina B12 normal, assim, o paciente é assintomático, né? Ele não tem nada, ele não apresenta sintomas e o exame ele não vai refletir esse quadro. Então, os assintomáticos para a gente, eles são um problema, ou seja, o paciente está com quadro de vitamina B12, né? E a gente não percebe. Tá, sabe? mas se fizer o exame, vai perceber. Então, o exame laboratorial tem dois casos, né? Eu posso ter pacientes que estão com déficit de vitamina B12, estão com quadro, e o exame dá normal. Então, o exame é perigoso, né? E nesse caso, a clínica do paciente, ela vai falar mais forte para o médico. Na maioria das vezes, o paciente vai ter o quadro, né, vai ter o quadro dos sintomas e o exame também vai sinalizar. Mas eu chamo a atenção também que nós temos o contrário. O paciente, ele tem o déficit neurológico, ele tem a deficiência e o exame está dando normal. Então, eu chamo a atenção para isso, para esse quadro. A gente está numa sinuca de bico, então, né? Sim. Eu posso ter o quadro sem saber eu posso ter a deficiência sem os sintomas. Sim. E eu posso fazer o exame e também precisar e não indicar. Esse eu estou falando sobre a vitamina B12, né? Esse é a questão da vitamina B12. Aí tem mais 2 exames complementares. Então, quando acontece esse quadro, aí eu tenho que descobrir a causa desse quadro, né? Então, tem mais 2 exames no laboratório, que chama um aminoácido, homocisteína, e outro que chama ácido metilmalônico, né? Esses 2 exames são ofertados pelos laboratórios, né, de Belo Horizonte. A vitamina B12 ela é um cofator enzimático, né, dessas 2 moléculas, né, tanto da homocisteína quanto do ácido metilmalônico. Se eu não tenho vitamina B12 no organismo, eu não cataliso essas reações dessas 2 substâncias e elas começam a se acumular no organismo. Então, Quais são os sintomas disso? Então, aí vão ser os sintomas que a gente citou, né? A fraqueza muscular, os quadros de... A pessoa tem formigamento na mão, ela tem fraqueza, né? Esquecimento de memória, aqueles sintomas que a gente citou no início. Aí esses 2 exames, quando a dosagem da vitamina B12 está normal e eu tenho quadro, aí eu lanço mão desses 2 exames, que é a homocisteína e o ácido metilmalônico.
Porque a vitamina B12, a gente está com ela aqui no sangue, né, no soro. E a vitamina B12, na verdade, ela está dentro da célula, fazendo as reações. Esses dois exames, o ácido metilmalônico e a homocisteína, elas refletem mais a quantidade de vitamina B12 dentro da célula, sabe? Tá. Então, eu posso ter, com a vitamina B12 normal e com quadro, eu posso fazer esses dois exames complementares para chegar ao diagnóstico. E tem diferença de absorção quando a gente fala dos alimentos, tipo peixe, carne, como o senhor falou aqui, e também a pílula que vende nas farmácias? Então, aí a questão da absorção a gente vai diferenciar. A questão da absorção mesmo em relação a qual carne, qual ovo, né, qual queijo, a gente não, queijo, derivados do leite, não tem uma diferença, né, de absorção. Porque isso também vai ter cálcio, no peixe vai ter um grau de ômega 3, sim, né? Sim. E a questão da absorção, já que a gente está falando desse assunto, né, é muito importante, porque a gente tem dois tipos, né, a gente falou, um dos sintomas é o cansaço, né, a falta de vitamina B12, ela vai ocasionar uma anemia, né, então é a famosa anemia, que pode ser ferropriva, que é a deficiência de ferro, ou pode ser anemia por deficiência de vitamina B12. Ah, então, mais uma questão aqui para a gente chamar a atenção. A falta da vitamina B12, ela vai se refletir na falta de outros componentes, como, por exemplo, o ferro, a anemia. É aquela observação da pálpebra aqui, que fica branca? Sim, que fica branca. Ou aqui assim também, com a mão, né? Isso. A gente olha aqui, está uma coloração não vermelha, uma coloração branca, Com né? as crianças, as mães fazem muito isso, né? E também quando você fecha a mão e demora a voltar a ficar vermelho, normal. Voltar a ficar normal, é um indício que pode estar com alguma deficiência de ferro, que por consequência pode ter ligação lá com a vitamina B12. A gente chama muita atenção porque às vezes o primeiro alvo nosso é o ferro, quando a gente fala em anemia, né? Mas às vezes não é o ferro, a gente trata com ferro, com suplementos e não melhora e a causa pode ser a vitamina B12. No exame, no hemograma normal que a gente faz de rotina, o médico já observa isso aí? Está lá, a B12 está privilegiada nesse exame? O hemograma, então, como anemia, né, o conceito de anemia é deficiência de hemoglobina, né, é uma dosagem baixa de hemoglobina. Então, quando o médico olha para o exame, a primeira coisa que ele vai ver é uma taxa, uma dosagem abaixo do valor de referência da hemoglobina. Ele vai investigar o ferro. Aí, nesse caso, o hemograma, que é um exame de rotina, ele dá mais sinais para a gente. Tem um índice no hemograma que chama volume corpuscular médio, que é o VCM, sabe? Ele mede o tamanho das hemácias, né? Se elas são pequenas ou se elas são grandes. Na anemia que a gente chama de megaloblástica, que é a anemia por deficiência de vitamina B12, as hemácias aumentam de tamanho. E esse VCM, ele fica maior do que o valor de referência dele. Quando o médico olha o VCM, ele está alto com uma deficiência e com uma hemoglobina baixa, ele vai suspeitar da anemia por deficiência de B12. E mais outro sinal que o hemograma me deixa. Quando eu olho a lâmina, né, eu levo para o microscópio a lâmina desse paciente, eu tenho uma célula que é um leucócito branco, que chama neutrófilo, né, uma célula de defesa do organismo. O neutrófilo, ele tem lóbulos, né, geralmente de 4 a 6 lóbulos. Então ele começa a ter mais lóbulos do que o normal. Então ele vai ficar com 8, com 10 lóbulos. A gente chama de neutrófilo hipersegmentado. Isso é um sinal que eu libero no laudo para o médico, neutrófilo hipersegmentado. Com a hemácia maior, VCM maior, hemoglobina baixa, a gente praticamente fecha o quadro com deficiência de... né? Aí ele vai dosar a vitamina B12 para confirmar o quadro, né? Mas um hemograma é um exame simples, né, que a gente consegue fazer na rotina, ele dá sinais para a gente desse quadro. E esse uso aí, ele é suplementado, a vitamina B12, no caso é suplementado com cápsulas ou com alimentação só? Então, aí nós temos, pode ser suplementado com as cápsulas, né, com a alimentação, e eu tenho que, aí nós vamos para os quadros, né, da anemia B12, da anemia por deficiência de vitamina B12. Então, a primeira que a gente citou, a megaloblástica. Então, qual que é a megaloblástica? A megaloblástica é por deficiência de absorção. Ou seja, mesmo que eu faça ingestão de carne, de peixe, de ovos, por exemplo, eu posso ter uma gastrite no meu estômago, eu posso ter uma inflamação na mucosa gástrica, eu posso ter uma doença intestinal de Crohn, né, que é uma doença autoimune, posso ter uma ressecção de ilho, né, às vezes a pessoa teve que tirar parte do intestino. Então a gente ingere a medicação, mas eu não consigo absorver a vitamina em si. Aí nesse caso, né, nesses casos que a gente tem deficiência de absorção no estômago ou no intestino, né, no caso a vitamina B12 ela é absorvida no intestino, no ilho distal, a gente vai ter que fazer uma medicação,
uma suplementação, uma injeção intravenosa. Né, injeção. A cápsula não? Aí nesse caso de absorção, não. Nos casos que eu não tenho problema de absorção, eu faço uso da cápsula, né? Mas se eu tenho uma ferida no meu estômago, se eu tenho uma gastrite, se eu tenho uma inflamação no meu intestino, eu vou fazer a suplementação com a cápsula, eu posso absorver, mas eu absorvo em baixa quantidade. Vai ser também, em alguns alimentos, né, alguns têm mais ou menos, né? Sim, fica mais difícil. Não vai ser absorvido nesse caso. Agora, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, que legal esse componente aqui, ele tem, nossa, multivitamínico, ele tem A, B, C, D, tem um alfabeto inteiro de vitaminas, que beleza, tô bem aqui. Sim. Certo ou errado? Então, aí nesse caso, assim, na suplementação, a gente não indica uma suplementação sem orientação médica, né? Ela não é corriqueiro o uso de suplementos sem sintomas, né, nesse caso. E a gente temos grupos que exigem uma suplementação diferenciada, no caso, né? Então, por exemplo, a quantidade de vitamina B12, né, para certos grupos, elas têm que ser maiores que outros, porque eu tenho grupos mais propensos. Por exemplo? Então, a gente tem os idosos, né? Os idosos, eles têm que fazer a checagem de vitamina B12 definida pelos guidelines médicos, né? A periodicidade de 6 meses ou anual, isso aí vai ser definido pelo médico. E eu tenho, no caso, as gestantes e lactantes. Então, a dose usual de vitamina B12 diária é 2,4 microgramas por dia. No caso de lactantes e gestantes, a gente tem que fazer essa ingestão de 2,8, né? Parece pouco, mas é um micronutriente. Esse 0,4 vai fazer diferença para o bebê, né? Para a gestante, para que ele tenha uma boa formação do recém-nascido, né? E no recém-nascido, ela é muito importante, porque ela vai ajudar na formação do sistema nervoso também do bebê, tá? Porque a gente tem a deficiência de vitamina B12 no organismo, ela está num ciclo bioquímico, no mesmo ciclo bioquímico do ácido fólico, né? Que é famoso na suplementação de ácido fólico O ácido fólico é tão importante que ele está até na farinha, né? Farinha do pãozinho, da padaria mesmo. O governo indica o ácido fólico. O enriquecimento da farinha nossa com ácido fólico. Né? Isso, e se eu tenho deficiência da vitamina B12, a gente chama na bioquímica que a gente tem um sequestro de folatos. Eu começo a sequestrar o ácido fólico, e o ácido fólico ele é essencial para a formação do tubo neural do bebê. O tubo neural é a estrutura nervosa. Então, se a grávida tiver uma deficiência de vitamina B12, eu posso ter uma má formação do tubo neural e eu posso ter consequências gravíssimas para o bebê ao nascimento relacionados a essa questão do sistema nervoso central e periférico. Né? Muito importante, de ponta a ponta, né? Do nascimento ao envelhecimento, a vitamina B12 tem composição importante para o nosso organismo. Por isso a investigação é mais... Ela precisa ser mais aguçada do que a própria avaliação. Você vai lá e compra uma cápsula na farmácia, pode ser que não esteja acontecendo nada, isso na melhor das hipóteses, porque na pior das hipóteses pode estar prejudicando o fígado. Sim. Né? E no caso também das outras, eu gostaria muito de falar também da relação dos veganos e dos vegetarianos, né? Então eles fazem uma ingestão muito baixa de carne, né? De origem animal. Então os veganos e os vegetarianos, eles têm que fazer essa checagem, né? De tempo em tempo da vitamina B12, porque eles não estão ingerindo, por exemplo, carne. E eles vão ter o déficit de vitamina B12, porque a dieta é praticamente ausente, né? Da carne. Então, no caso dos veganos. E temos também o grupo, muita atenção da cirurgia bariátrica, né? Então, sim, a cirurgia bariátrica, você retira uma parte, né, do estômago para você ter uma saciedade mais rápida, né? Quando eu tiro parte do estômago, eu tenho um fator no meu estômago, que é produzido no estômago, que chama fator intrínseco. Esse fator intrínseco, né, só para vocês entenderem a absorção da vitamina B12, a gente come a carne, né, faz a mastigação, é liberada uma proteína que já começa a transportar essa B12, né, para o estômago. No nosso estômago, a gente vai ter o suco gástrico, né, que é o ácido clorídrico, mais as que a gente chama enzimas proteolíticas do estômago, liberando essa vitamina B12. Essa vitamina B12 ela vai para a vesícula biliar, e da vesícula biliar ela vai passar para o pâncreas, né? O fator intrínseco liberado no estômago, depois que ela é liberada dessas proteínas pancreáticas, dessa proteína carreadora, o fator intrínseco ele vai para o intestino, se liga à vitamina B12 para ser
absorvida no intestino, né? Isso. E o fator intrínseco, se você não tiver ele, as enzimas intestinais vão degradar a vitamina B12. Então você ingere, mas ela não é absorvida nada. Então esse é outro exame laboratorial. Tá. Existem muitas pessoas, né, que passaram pela cirurgia bariátrica, pensam em passar pela cirurgia bariátrica. É importante falar sobre isso. O que o senhor está dizendo, que a deficiência precisa ser analisada, investigada, é para qualquer tipo de cirurgia bariátrica, porque existem pelo menos 3, 4, 5 tipos. Sim. Então, a cirurgia que a gente retira uma parte do estômago, né, as pessoas vão ter um déficit de absorção, né, mas ela vai ser, por exemplo, quando eu coloco um balão intragástrico, a dificuldade de absorção não vai ser tão grande quanto a questão porque o balão ele só vai colocar ali, vai... Isso, inflar, né? Aquela saciedade vai ficar ali. Depois ele sai, se não aprendeu a se relacionar bem com a comida, vai voltar tudo como era antes, Sim. né, doutor? E a questão importante também dos diabéticos, né? Os diabéticos, eles fazem uso de uma medicação muito comum, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, que é a metformina, né? Então, a metformina, que é um antidiabético oral, né, que ele é tomado diariamente pelas pessoas, ele ocasiona uma diminuição da absorção de vitamina B12. Então, o diabético, ele também é um grupo aconselhável a checar a vitamina B12, é aquele que usa a metformina, né? Sabe? Olha só como está rico esse quadro hoje, está rico esse bloco, esse programa. Estamos chamando a atenção dos diabéticos, dos pacientes bariátricos, dos vegetarianos, veganos, sim, e também dos idosos, e também das crianças, e também das lactantes e das mulheres gestantes. Gestantes, grávidas. Isso. Porque a vitamina B12 é importantíssima para todas as fases da vida, e essas questões específicas que a gente está falando podem ter algum problema de absorção da vitamina. Absorção. Então nós falamos dos quadros de absorção, né? São geralmente esses, e temos outro quadro agora relacionado às doenças autoimunes. Então, no caso, aí, esses quadros que nós falamos de absorção são as anemias que a gente chama de megaloblásticas, né? Agora nós vamos para um outro quadro, que são as anemias perniciosas, também causadas pela deficiência da vitamina B12, né? A anemia perniciosa, ela é uma doença autoimune, né? Então, eu tenho autoanticorpos que atacam a nossa mucosa gástrica, né? Então, o próprio anticorpo seu, ele destrói as suas próprias células do estômago, as células parietais. Fogo amigo. Então, temos 2 anticorpos que a gente pesquisa no laboratório, né, como a gente falou aqui no fator intrínseco, que não deixa que deixa a vitamina B12 ser absorvida. Eu tenho um anticorpo antifator intrínseco, ou seja, eu tenho a proteína que libera a vitamina B12 no intestino para ser absorvida, mas eu também tenho um anticorpo que ataca esse fator intrínseco que ocasiona essa absorção. E tem um outro anticorpo que chama antimucosa gástrica, né? Antimucosa gástrica que também atrapalha a absorção da vitamina B12 no estômago. Então, essa anemia é uma anemia. É bom a gente classificar porque essa anemia ela é diferente, né? Então, eu tenho autoanticorpos contra a minha mucosa gástrica, atrapalhando a absorção. Delicada essa vitamina B12, né? Sensível, né? Ela tem várias sensibilidades, né? Sim. Qualquer coisa pode atrapalhar a absorção dela, Qualquer né? coisa, então... Porque ela é muito importante também, né? Porque ela é muito importante, né? Sim. E ela se comporta como tal, né? Sim, ela então os quadros, e o terceiro quadro, então nós falamos de 2 quadros, né? Nós falamos do quadro da anemia, que pode ser perniciosa ou megaloblástica. Falamos do quadro do déficit de memória, né? Dos quadros que a gente fala os quadros relacionados ao sistema nervoso central, perda de memória, câimbras, dormência, né? Fraqueza muscular, dificuldade para andar, pode dar depressão, e tem agora um outro quadro, que é um quadro cardiovascular, né? Então, como a gente falou no início, a vitamina B12 ela é um cofator da homocisteína, né, que é um aminoácido. Se eu não tenho vitamina B12, eu não tenho a via da bioquímica da homocisteína funcionando. E a homocisteína, ela pode causar placas, né? Ela pode ativar placas de ateroma, ela pode entupir os vasos sanguíneos. Eu posso O que são as placas de ateroma? As placas de ateroma são as placas de gordura que estão grudadas, né? Aquele paciente que não tem o colesterol muito controlado, eu tenho placas, né, de gordura que grudam na parede dos vasos. Que vai provocar aquele efeito deletério nas paredes, Isso. né? E a homocisteína, quando a gente tem a falta de vitamina B12,
ela libera o que a gente chama no laboratório de radicais livres, né? Ela causa um estresse oxidativo no organismo. E esse estresse oxidativo, ela pode ativar essas placas de ateroma, deslocá-las da parede do vaso e causar um AVC ou um infarto devido à deficiência de vitamina B12. Né? Puxa vida, entendemos muito aqui sobre a vitamina B12. Recomendação é que você, quando for fazer o exame de sangue, o hemograma, preste atenção, peça ao médico para revisitar ali exames antigos, fazer uma investigação, porque nem sempre é simples perceber que a gente está precisando de repor essa vitamina. Isso é importante, o que nós falamos no início. A gente tem os pacientes assintomáticos, né? Então você tem a deficiência da vitamina e não tem sintomas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Deficiência de vitamina B12. Vou falar de novo aqui os sintomas que a gente viu aqui com o João Campos. Esquecimento, problemas cognitivos, esquecimento de nomes, fraqueza muscular, fadiga, né? Formigamento na ponta das mãos, né? Isso. Quadros ligados à anemia, né? Pouca circulação de sangue. Isso. Pontos de atenção para deficiência da vitamina B12. Seu João Campos, muito obrigado pela participação aqui, sucesso aí no trabalho, grande abraço aí para o pessoal do Laboratório Lustosa. Muito obrigado. Muito obrigado Eu mesmo. que agradeço. Valeu. E um abraço para a cidade de Cristais, né? Porque Cristais é ali do lado de Boa Esperança, muito, muito bacana a região lá do Lago de Furnas. Do Lago né? de Furnas, isso. Mar de Minas, né? Mar de Minas. Valeu. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.